Verso 11, na minha Bíblia diz: um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Diga comigo: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Diga amém. Meus irmãos, nós vemos aqui algo que nós precisamos lutar com todas as nossas forças para não cometermos o mesmo erro que Gideão cometeu nesse momento. Nós sabemos o fim da história. Nós sabemos que Gideão foi usado por Deus. Sabemos que através da vida dele, o povo de Israel foi liberto de todo o mal, liberto das mãos dos inimigos. Mas tem gente hoje clamando com toda a sua fé a Deus, pedindo uma resposta. Tem muita gente hoje que ora pedindo uma direção. Tem gente que pede para Deus com todo o coração, para Deus mostrar o caminho. Tem gente que sonha e pede uma porta aberta. Mas estas mesmas pessoas que têm fé para orar, que têm fé para clamar, que têm fé para pedir a Deus, ainda não aprendeu a confiar na voz do que o Senhor diz. A voz do Senhor disse a Gideão: vai com esta tua força e livrarás a Israel. Você viu agora que esse homem teve um chamado especial na vida dele. Deus não chama qualquer pessoa. Pode chamar qualquer pessoa? Pode. Mas Ele chama alguém que Ele conhece o coração. Ele chama alguém de quem Ele conhece a força. Deus tem olhado para você e tem visto alguém forte. Deus tem olhado para você e tem visto alguém disposto a lutar. Tem gente que coloca a culpa no diabo. Nem tudo é o diabo, nem tudo é perseguição, nem tudo é cilada do inferno. Às vezes o problema não está lá fora. Muitas e muitas vezes o problema está dentro de nós. Esse homem é um exemplo muito claro. Deus deu uma direção, não havia dúvida. Não havia dúvida do que Deus queria que esse homem fizesse. Mas ele começa a colocar obstáculo atrás de obstáculo para que Deus pudesse fazer aquilo que Ele queria. Talvez Deus já tenha determinado o que Ele quer na tua vida. Talvez Deus já tenha aberto a porta que você precisa, já tenha respondido até aquela oração mais profunda e dolorosa que você faz. Mas nós temos vivido um tempo em que nos falta intimidade com o Senhor. Nos falta ter aquela intimidade que nos traz a sensibilidade para ouvir e reconhecer a voz de Deus. Deus falou com esse homem de forma clara. Mas tem gente que hoje Deus diz: vai, e a pessoa responde: mas Senhor. Tem gente que Deus já falou: vai, a pessoa diz: mas eu não tenho como. Tem gente que Deus já falou: eu farei, e a pessoa começa a perguntar: será? Será mesmo que Deus vai fazer? Nós não podemos ser obstáculos para os planos de Deus. Diga assim: eu não serei obstáculo para os planos de Deus. Deus diz: eu estou contigo. Aí a pessoa responde: mas será que eu tenho força para fazer? Não é com a
a tua força. Nós não somos fortes o suficiente para enfrentar e vencer toda a batalha. Nós precisamos da força de Deus. Esse homem recebeu a direção. Há uma revelação poderosa aqui. Quando Deus decide fazer algo, quando Deus decide fazer algo na sua vida, você é a única pessoa que pode impedir os planos do Senhor. O único que pode impedir a bênção de chegar sou eu e é você. Se Deus determinou o que vai fazer, Ele vai fazer. Não seja um obstáculo nos planos de Deus. Tem gente que já orou, Deus já respondeu, ele já ouviu a voz de Deus, pede confirmação, Deus confirma, aí pede outra confirmação, Deus confirma de novo, aí pede para alguém falar, alguém fala, pede para sonhar, tem um sonho, pede para Deus revelar na pregação, Deus revela, mas a pessoa continua sendo um obstáculo. Eu não posso ser obstáculo para os planos de Deus. Quais são os planos dele? Lá em Jeremias 29 a gente conhece os planos de Deus. Planos de bem, planos de paz, planos para fazer com que você prospere e que tenha o fim que o seu coração deseja. Mas como este homem, muitos de nós têm ouvido a voz de Deus, têm ouvido a direção de Deus, mas por medo, por falta de fé, por não crer em si mesmo, tem impedido os planos de Deus de se concretizarem na sua vida. Diga, o primeiro obstáculo é questionar o que Deus já decidiu. Olha o verso de número 3. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobrevém. Observe algo aqui. Deus em nenhum momento falou do passado. Deus não foi a Gideão para discutir o que havia acontecido. Deus estava falando do futuro. Vai, é futuro. Eu hei de ser contigo, é futuro. Mas enquanto Deus fala do futuro, muita gente está presa ao passado. Ah, mas se Deus fosse conosco, por que a gente estava passando por isso? Tem muita gente assim. Esquece o que passou. Esquece o que passou. Se Deus está falando para você hoje, vai, vai. Se Deus está dizendo, eu hei de ser contigo, Ele há de ser contigo. Para de olhar para o passado de derrota, um passado de fracasso. Se você olhar para trás, você vai encontrar inúmeras vitórias, inúmeras conquistas que Deus te deu. Teve derrota? Teve dor? Teve choro? Teve tristeza? Teve desespero? Talvez também tenha havido desespero no teu passado. Esquece, Deus está falando vai. E se Deus falou vai, você não tem que olhar para nenhum outro sentido, nenhum outro lugar. Você não tem que olhar para outra parte. Ouve a voz de Deus, crê na voz de Deus. Deus estava falando sobre amanhã e Gideão falando sobre o passado. O que foi feito das maravilhas que os meus pais contaram. Você já viveu maravilhas com Deus? Eu tenho certeza do que eu estou falando. Você já viveu algo extraordinário vindo de Deus? Eu sei do que eu estou falando, porque eu também já tive experiências com Deus. Se eu for olhar para o meu passado, antes de Deus, antes de conhecer a Jesus, tudo bem. Aí eu tenho que me desesperar, porque eu não fazia a vontade de Deus, eu fazia a vontade do diabo. Eu servia ao inferno sem nem mesmo saber. Mas depois que nós conhecemos a Deus, a gente não pode mais ficar preso ao passado. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Que tem que deixar as coisas do passado para trás. Passado tem que servir como lição, tem que servir como direção. Onde eu já errei, eu não preciso errar mais. A decisão errada que eu tomei lá no passado, eu não preciso tomar mais. Deus está falando sobre amanhã, e Gideão está falando sobre ontem. Sobre ontem. Essa luta que você enfrentou ontem já foi vencida. Olha para o amanhã. Deus está falando de milagre, mas tem gente que continua pensando na última derrota. Deus está dizendo, eu vou te entregar essa vitória. Aí você está lembrando da última derrota. Deus está dizendo, eu vou abrir a porta, mas você começa a se questionar, mas até eu chegar à porta é longe demais. Para com isso. Para de colocar obstáculos na frente de Deus. Deus é poderoso. Não há ninguém que possa impedir os planos do Senhor, a não ser você. Diga assim, não há ninguém que possa impedir
os planos do Senhor a não ser eu mesmo. Quem vive olhando para trás, meu irmão, não vai ver o futuro brilhante que Deus tem. Não vai. Eu sei que eu falo às vezes muito aqui, não vai, é porque eu não vou mentir para você. Se você ficar olhando para trás o tempo todo, você não vai enxergar lá na frente. Às vezes, o teu milagre está ali, ó. É só virar aquela esquina. É só dormir mais uma noite em oração e Deus vai te trazer a resposta para amanhã. Mas começa a olhar para o passado de derrota, começa a olhar para um passado de incerteza, começa a olhar para um passado de dificuldade. Se Deus falou para Gideão: eu hei de ser contigo, qual era o papel dele? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou entrar nessa guerra, eu vou entrar nessa batalha, mas Deus estará comigo. E aqui é um detalhe importante: quando nós começamos a fazer o que Gideão fez, Deus não é com a gente. Por isso Deus diz: eu hei de ser contigo. Ele não era com Gideão ainda. Talvez hoje Deus esteja caminhando ao seu lado, ou talvez Ele esteja caminhando à distância para ver a tua atitude. Talvez Deus esteja... Lembra dos teus filhos quando eram pequenos e a gente começava a soltar os meninos para ir na padaria? E a gente, não sei se você fez isso, mas eu já fiz isso. Pegava, soltava o menino novinho, primeira vez indo sozinho, eu ficava de longe observando, mas deixando ele tomar a decisão de fazer o que tinha que fazer. Se acontecesse alguma coisa errada, eu ia correr e ia salvar. Deus é a mesma coisa. Talvez Deus esteja te olhando de longe, te observando, só vendo a decisão que você vai tomar. E se você se comportar como Gideão, começar a colocar obstáculos na frente de Deus, você vai atrasar a sua vitória, você vai atrasar a sua bênção, vai atrasar a sua bênção. O bispo usa muito um exemplo de um motorista. Tem gente que o retrovisor tem estado mais nos olhos do que o para-brisa. Se você ficar olhando no retrovisor, você que dirige o tempo todo, o que vai acontecer? Você vai matar alguém no meio da rua, está repreendido em nome de Jesus. Vai bater em outro carro, vai enfiar o carro no poste, vai sofrer um acidente. Tem que olhar para onde? Para frente. Eu hei de ser contigo. Deus há de ser contigo uma vez mais, mas Ele quer ver a tua disposição. Deus é com gente fraca? Deus é com gente medrosa? Deus é com preguiçoso? Deus é com covarde? Deus é com gente mole? Não é. E se eu sei que Deus não é com esse tipo de gente, por que é que eu vou me colocar como tipo de gente que eu sei que Deus não gosta? Temos que ser fortes. Para de olhar para o que aconteceu, a não ser que seja para você tirar lições, e comece a olhar para o futuro que Deus tem para você. Amém? Diga assim: o segundo obstáculo é olhar para si mesmo em vez de olhar para Deus. O primeiro obstáculo qual foi? Não questionar a Deus. Não questione a Deus. Segundo obstáculo, não olhar para você mesmo. Verso de número 15. Olha a mentalidade de Gideão: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Entende a resposta de Gideão? Deus fala da missão: vai nessa tua força e livrará Israel. E ele começa a falar da limitação dele. Deus fala da vitória que vai entregar, ele começa a falar da fraqueza que ele tem. Deus fala do futuro, e Gideão preso a um passado, porque ele não tem visto mais a glória de Deus. A glória de Deus vai se manifestar na vida daquele que é corajoso. A glória de Deus vai se manifestar na vida daquele que ouve a direção e obedece. Não havia dúvidas no que era para ele fazer. Não havia dúvidas no que o anjo disse a ele. E se você reparar, no verso 16, nem é mais o anjo. Nem é mais o anjo. Olha o verso 16. E o Senhor lhe disse, já não era mais um anjo: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse apenas um homem. Quantas vezes nós temos feito a mesma coisa que Gideão? Deus manda a gente ir e a gente fica com medo. Deus manda a gente sair e a gente não sai. Entende isso? A gente não pode ser obstáculo na frente de Deus. Você, eu repito, é o único que pode impedir que Deus venha te abençoar. É o único. Pode macumbeiro fazer
o quanto de macumba que ele quiser, pode o invejoso colocar o olho gordo em cima de você, pode alguém te jogar praga, maldição. Se Deus determinou o que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Coloca no teu coração essa certeza. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Eu vou abrir porta, a pessoa fala, mas eu não tenho estudo. Mas eu vou abrir a porta, ai Senhor, mas eu não tenho estudo. Não estuda por quê? Não se prepara por quê? Lembra do testemunho do Renato no domingo? Ele falou uma coisa muito importante: eu recebi tudo exatamente como eu pedi no voto, mas ainda não é o que eu quero. Mas eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso me preparar para Deus entregar aquilo que eu quero receber. Ah, eu vou abrir a porta, mas eu não estou pronto. Ah, eu vou te usar, viu, Valéria? Aí a Valéria fala, ai Senhor, mas eu não estou pronta para ser usada. Está repreendido. Eu vou te usar, eis-me aqui. Eu vou te usar, Darcy, eis-me aqui, Senhor. Para de olhar para a tua limitação. Deus não é limitado. O poder de Deus não encurtou, o seu braço não diminuiu. Se Ele falou que vai te usar, eis-me aqui, Senhor. Se Ele vai te usar, Ele vai te capacitar. Você acha que Deus é perverso ao ponto de te mandar para uma batalha sem te preparar? Eu hei de ser contigo, diz o Senhor. Eu hei de ser contigo. Ah, eu tenho uma prova agora que vai mudar a minha vida, mas eu estou com medo. Eu hei de ser contigo. Ah, eu vou ter que ter aquela conversa difícil hoje com meu marido. Eu hei de ser contigo. Ah, eu vou ter que falar uma coisa dura para o meu filho hoje. Eu hei de ser contigo. Ah, eu vou ter que pedir aumento hoje no meu trabalho. Eu hei de ser contigo. Para de olhar para a tua limitação. Não é a tua força, é a força de Deus. E Deus pergunta na sua palavra: agindo eu, quem impedirá? Olha o poder de Deus, olha a certeza de Deus. Agindo eu, quem é que pode me impedir? Pergunta ao Senhor. Se Deus agir na sua vida, meu irmão, se Deus agir na sua vida, não tem ninguém além de você que possa impedir. Diga amém. Quando Deus escolheu Gideão, as pessoas viram apenas um homem escondido. Quando Deus escolheu você, e Deus escolheu você para alguma coisa, e alguma coisa grande, talvez você ainda não tenha descoberto qual é o teu propósito. Quando Deus me chamou para fazer a obra, eu estava numa vida muito confortável, um trabalho dos sonhos, um emprego dos sonhos, um salário muito bom, benefícios excelentes. E eu me lembro, quando Deus me chamou, eu conversei com minha esposa. Ela, amor, vocês conhecem a pastora Adriana, né? Ela fala o que tem que falar e acabou. Tá nem aí, fala, é aquela coisa, fala, igual aquele menino da malhação, falo mesmo. Ela falou, é o teu sonho? É o meu sonho. Você tem certeza que é de Deus? Tenho certeza que é de Deus. Sabe o que minha esposa me respondeu? Eu arrumo 2 empregos se for necessário, mas você vai responder o chamado de Deus. É isso que a gente tem que fazer. A dúvida que eu tinha, a minha esposa, usada por Deus, tirou na hora. Vai fazer 2 anos que eu estou na obra, e diante do Espírito Santo de Deus, eu não olho para trás. Eu não olho para a condição que eu tinha. Eu olho para aquilo que Deus me prometeu. Aquele que deixar pai, aquele que deixar mãe, aquele que deixar tudo por minha causa, vai receber 100 vezes mais ainda neste tempo, diz o Senhor Jesus. E por que eu tenho medo? Por que é que eu duvido? Por que é que eu coloco o obstáculo? Eu me coloco como um obstáculo nos planos do Senhor. As pessoas podem ver você sem alguém, como alguém sem capacidade, mas não é assim que Deus te vê. Não é assim que Deus te vê. Se Ele te falou vai, Ele tem visto a tua força. Se Ele te falou eu vou ser contigo, Deus não é com fracassado, gente. Deus não é com fracassado. Deus não vai se associar a alguém que vai ser derrotado. Já leu alguma derrota de Deus na palavra? Não tem. Vai nessa tua força, Gideão, e tu livrarás Israel. Ai Senhor, como? Não é como, é com quem? Com quem é que você vai resolver esse problema? É com Deus. Pastor, como é que eu vou resolver o problema do meu casamento? Com Deus. Eu tive crise recente com minha esposa. Diga assim, pastor e pastora são pessoas
como nós somos. Amém? Às vezes a gente tem uma ideia de pastor que a vida dele é perfeita. Não é não, a gente tem briga. A gente briga, a gente discute, a gente tem tristeza, a gente chora, do mesmo jeito que você. A diferença é, nós temos a certeza de que Deus é conosco. Você também tem essa certeza a partir de agora. E nós começamos a entrar num período de discussão. E minha esposa me falou uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer da vida. Ela disse assim: eu preciso que você seja assim, assim, assim e assim. Aí eu falei: amor, você quer que eu seja perfeito? Sabe o que ela me respondeu? Eu não aceito nada menos do que Jesus fez por mim. Você não pode aceitar nada menos do que Deus fez por você. Ah, eu tenho uma vida miserável, mas é a vida que Deus quer para você? É a vida que Jesus te promete? Não é. Não é. A gente tem que tomar posse da palavra de Deus. A gente tem que orar com base na palavra de Deus. E a gente tem que acreditar que se Ele me mandou ir, eu tenho que ir de olho fechado. Senhor, se é o Senhor mesmo que está aí, me mande até o Senhor. Jesus disse para Pedro: vem, vem. E ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Enquanto ele não duvidou, a água era um chão firme. Mas quando ele começou a olhar para a circunstância, ou seja, quando ele começou a fazer como Gideão, a água voltou a ser água e ele afundou. Mas Deus é tão poderoso. Se você ler lá o texto, a palavra não diz que Jesus saiu correndo para salvar Pedro. A palavra diz que Jesus, estendendo a sua mão, segurou a mão de Pedro. Se Deus mandou você ir, Ele está do teu lado. Se Deus mandou você ir, Ele vai caminhar do teu lado. Outro dia eu preguei aqui sobre Josué. Josué deu a ordem para a lua parar, para o sol parar. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do homem. Não foi a oração, foi a voz, porque ele estava no mesmo campo de batalha que Josué. E ele estará no mesmo campo de batalha que você. Tem que acreditar, meus irmãos. Tem que acreditar. Fala assim: terceiro obstáculo, a incredulidade. Lembra do povo quando saiu do Egito? Saiu com ouro, saiu com prata, não saiu ninguém doente. Deus abriu o mar, Deus fez cair comida no deserto, Deus fez tudo. E o povo continuou duvidando do poder de Deus, começou a reclamar de Deus, começou a querer voltar para uma vida de escravidão. Deus tinha uma promessa na vida daquelas pessoas, mas por conta da incredulidade, Deus fez tantos milagres para o povo de Deus, e o povo, vendo os milagres dele, ainda quis voltar para a escravidão. Como é que eu posso receber de Deus a direção de que Ele vai me enviar para uma terra que manda leite e mel, ou seja, uma terra de prosperidade, e vou querer voltar a comer cebola? Pelo amor de Deus, se Deus falou vai, você precisa ir. Pastor, mas é difícil. Não é sozinho que você vai, não é sozinho que você vai travar essa batalha. Se Deus te mandou, você precisa ir. É dizer: eis-me aqui. Uma geração inteira morreu sem entrar em Canaã. De tanta gente, de milhões de pessoas que saíram do Egito, apenas os menores de 20 anos, nascidos no deserto, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Por quê? Duvidaram da voz de Deus. Duvidaram. Gideão, vai nessa tua força e tu livrarás a Israel. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A incredulidade impede, meus irmãos, que você veja o plano que Deus tem. A incredulidade impede que você receba aquilo que Deus tem. Olha aí para o teu irmão, diga assim: não deixe sua dúvida matar aquilo que Deus já liberou. Deus não trabalha com dúvida. Deus não trabalha com dúvida. É por isso que eu sempre pego no teu pé, para você ter vida de santidade, para você ter intimidade com Deus e ouvir a voz dele e reconhecer que é a voz de Deus. Às vezes o inimigo, a palavra diz que o diabo tem o poder de se transformar em anjo de luz e os seus demônios em ministros de justiça. Se eu não conhecer a voz de Satanás, eu vou ouvi-la, obedecê-la, pensando que é a voz de Deus. Por isso eu tenho que ter intimidade, para reconhecer a voz de Deus. Diga: o quarto obstáculo é o apego ao que precisa ser
deixado. Se lembra do jovem rico? Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Conhece os mandamentos? Sim, sou nascido em berço evangélico. Desde a minha mocidade eu conheço os mandamentos. Então, vende tudo que você tem, doa aos pobres e me segue. Esse jovem rico não tem o nome dele escrito na Bíblia como um dos 12, porque ele preferiu a riqueza dessa terra do que a riqueza que é do céu. Não era para a gente falar dele como o jovem rico, era para falar dele como a gente fala de Pedro, era para falar dele como a gente fala de Mateus, de Marcos. Mas ele se apegou a tudo que ele tinha aqui, não abriu mão do que ele tinha por conta de Jesus. Você está disposto? Você está disposta a abrir mão de tudo por conta de Jesus? De verdade? Se Jesus chegar aqui hoje e falar assim: e meu filho, larga essa pessoa, você larga? Meu filho, sai desse emprego agora, não é para você, você sai? Meu filho, larga essa amizade vai te levar para a perdição, você larga? Larga de verdade? Se alguém chegasse agora aqui com uma arma, um doido entrasse aqui e apontasse a arma para minha cabeça e falasse: ô pastorzinho, ou você nega Jesus, eu te mato agora, o que eu faria? Está disposto a abrir mão da tua vida por Jesus? Nossa, pastor, que pergunta difícil. Jesus expulsou o jovem rico? Não, Jesus o escolheu, mas ele preferiu sair da presença. Se ele sair da presença, ele não tem a libertação que Deus precisava colocar nele. Se nós sairmos da presença, nós não vamos receber a promessa de Deus. Amém? Diga: o quinto obstáculo, rebeldia. Lembram de Saul? Deus havia feito uma promessa: reinarás para todo sempre a tua família. Mas ele foi rebelde, quis virar sacerdote. É a mesma coisa de você chegar aqui no lugar do bispo: ô bispo, desce daí, quem vai fazer o sacrifício hoje sou eu. Ô bispo, pode sair daí, que quem vai fazer o culto hoje sou eu. Rebeldia, perdeu o reinado que era perpétuo. Perdeu o reinado. Sansão perdeu a bênção da força que Deus tinha para ele por conta da desobediência, ou seja, rebeldia. Gente, se tem uma coisa que Deus não aceita, é rebeldia. A única rebeldia que teve no céu, a gente paga por ela até hoje. Ai dos que estão na terra, diz Deus lá em Apocalipse. Ai dos que estão na terra, porque o diabo foi lançado e muito irado está. O diabo foi lançado para cá por conta de desobediência, rebeldia. Se a gente fizer a mesma coisa que Satanás, Deus vai pegar a gente pela orelha e vai jogar fora. Deus não vai aceitar um outro Lúcifer no seu reino. Se você está com o coração rebelde, meu irmão, minha irmã, tira isso agora do seu coração. Agora, não é depois de sair daqui, não, é agora. Pede perdão para Deus e se converte a Ele verdadeiramente. Diga: o sexto obstáculo é o orgulho. O sexto obstáculo é o orgulho. Lembram de Naamã? Foi lá cheio de pompa, cheio de orgulho. O profeta não foi atendê-lo. O profeta não mostrou a cara para ele. O profeta deu uma direção. E ele se revoltou, quase ficou leproso até a morte por conta do orgulho. Por conta de orgulho. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não acho que é certo. Se a Bíblia diz que é, meu amigo, eu sinto muito. Ai, pastor, eu acho que a Bíblia está errada. Eu sinto muito. Sinto muito por você. Não seja rebelde diante de Deus, porque você só tem a perder. Amém? Vamos relembrar os nossos obstáculos. A pregação de hoje é: não seja um obstáculo nos caminhos de Deus. Primeiro obstáculo, questionar o que Deus já decidiu. Não questione. Segundo obstáculo, que você vai deixar de ser hoje. Até me perdi aqui, já estou no quarto. Segundo obstáculo é olhar para si mesmo ao invés de olhar para Deus. Amém? Lembram lá? Eis que a minha família é a mais pobre, eu sou o menor. Não olhe para você, olhe para o seu Deus. Terceiro obstáculo,
incredulidade. Se Deus disse que vai fazer, creia. Se Deus te prometeu, creia que Ele vai cumprir o que Ele prometeu, porque a palavra de Deus não volta atrás. Quarto obstáculo: apego ao que precisa ser deixado. Largue tudo que for necessário para servir ao seu Deus. Largue, acredite, você não vai se arrepender. Eu, quando fiz a minha lista de casamento, eu e a pastora, eu tive dificuldade para achar padrinho para o meu casamento, porque todas as minhas amizades me levavam para longe de Deus. Eu larguei todo mundo. Se você olhar do meu celular, da minha agenda, só tem gente da igreja. Porque eu não posso mais correr o risco de me apegar a alguém que não serve a Deus e ir junto com ele. Amém? Quinto obstáculo: rebeldia. E o sexto obstáculo: orgulho. Se livre dessas coisas, para que Deus te use cada vez mais, para que você seja o Gideão da tua casa, para que você seja o Gideão da tua família e a liberte de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: eu não serei um obstáculo para o meu Deus. Amém? Que Deus fale mais ao teu coração e que tua vida seja mais que abençoada, em nome de Jesus.